Ora bem, em Portugal há um incentivo fiscal daqueles tão potentes que pode chegar a devolver às empresas mais de 80% do que elas gastam em inovação. O nome CIFID 2. E apesar deste potencial todo, a verdade é que a sua complexidade pode assustar um bocado. Por isso hoje vamos mesmo desmistificar isto. Ok, para começarmos, é mesmo crucial perceber o porquê desta lei existir. E olhem, a própria legislação de 2014 não podia ser mais clara. O grande objetivo era tornar a economia portuguesa mais competitiva. E como? Apoiando o crescimento e, claro, a criação de emprego. É mesmo esta a base de tudo o que vamos ver a seguir. Então, para percebermos como é que esta intenção passa do papel para a prática, vamos fazer aqui uma viagem em 5 etapas. Primeiro, o objetivo do governo. Depois, a ferramenta em si, o CIFID 2. A seguir, explicamos o benefício, vemos como navegar na sua complexidade e, no fim, olhamos para o impacto real de tudo isto. Vamos lá então à primeira parte, o objetivo do governo. Para percebermos bem o incentivo, temos mesmo de dar um passo atrás e ver qual era o grande desafio económico que Portugal tinha pela frente na altura. Estamos em 2014 e Portugal estava, digamos, a recalibrar a sua bússola económica. O governo meteu mãos à obra e lançou uma revisão, mas não uma revisão qualquer. Foi uma revisão completa dos benefícios ao investimento. Isto não era um pequeno ajuste, era parte de um plano muito maior para fortalecer a competitividade do país. Basicamente, o palco estava a ser preparado para a inovação. Mas como é que uma visão estratégica se transforma numa ferramenta a sério, algo prático? É isso que nos leva à nossa segunda parte, a ferramenta em si, o CIFID 2. Vamos lá ver o que é que foi criado na realidade. Bem, o resultado foi isto, o Código Fiscal do Investimento. E como se pode imaginar, estamos a falar de um documento legislativo denso, daqueles publicados no Diário da República. A sua complexidade, logo à partida, já era um desafio para qualquer empresa que quisesse tirar partido disto. E lá no meio deste código todo, encontramos a ferramenta que nos interessa hoje, o CIFID 2. Ok, mas o que é isto, de forma simples? É um sistema de incentivos fiscais feito para quê? Para promover a investigação e desenvolvimento, o famoso I&D, nas empresas. E como é que o faz? Bem, através de um crédito fiscal bastante generoso sobre as despesas que as empresas têm com I&D. Chegamos agora à terceira parte, e esta é se calhar a mais importante para as empresas, o benefício explicado. Agora vamos traduzir o legalês para números e perceber o que é que isto significa na prática. A pergunta que se impõe é: qual é o verdadeiro potencial deste incentivo? Posto de outra forma, quanto dinheiro é que uma empresa consegue mesmo recuperar quando investe em investigação e desenvolvimento? A resposta está aqui, neste número. É impressionante, 82,5%. Pensem nisto, por cada euro gasto em I&D, uma empresa pode recuperar mais de 82 cêntimos. É um valor que tem um impacto, tremendo na capacidade de reinvestir e de crescer. Mas claro, a pergunta é, como é que se chega a este número? Então, o cálculo está feito de uma forma bastante inteligente, porque recompensa duas coisas, tanto o investimento contínuo como o crescimento. Funciona com duas taxas. Primeiro, há uma taxa base de 32,5% que se aplica a todas as despesas de I&D legíveis daquele ano. Depois, e isto é muito interessante, há uma taxa incremental de 50%. Esta serve para premiar as empresas que estão a aumentar o seu investimento. E aplica-se sobre o quê? Sobre o aumento das despesas quando comparado com a média dos últimos 2 anos. Vamos a um exemplo para isto ficar bem claro. Imaginemos uma pequena equipa, 4 investigadores, com um custo salarial de, 100 mil euros por ano. Com o CIFID 2, essa empresa podia ir buscar até 82.500 euros em créditos fiscais. É incrível! De repente, o que era um custo operacional transforma-se num investimento com um retorno fiscal direto e gigantesco. Ok, mas quem é que pode ter acesso a este benefício? As condições são bastante diretas. Primeiro, tem de ser uma empresa que pague IRC, o nosso imposto sobre o rendimento. Segundo, a atividade principal tem de ser na área da agricultura, indústria, comércio ou serviços. E por fim, um ponto crucial, a situação tanto nas finanças como na segurança social tem de estar completamente em dia, sem dívidas. E tudo isto leva-nos, naturalmente, à quarta parte. Navegar na complexidade. Porque, como já vimos, a legislação é densa e o processo é rigoroso. E é exatamente aqui que entra a necessidade de, saber o que se está a fazer, ou seja, de ter conhecimento especializado. Para percebermos melhor isto, vale a pena olhar para o tipo de consultoria especializada que apareceu para preencher esta lacuna. Por exemplo, empresas como a Forgesp Consultores têm uma missão muito focada em ajudar as organizações a navegar nestes processos todos.
No fundo, funcionam como uma espécie de ponte entre a lei, que é super complexa, e as empresas que só querem inovar. E experiência neste campo é tudo. Quando vemos uma consultora que já geriu, por exemplo, mais de 1.750 candidaturas, este número não é só para mostrar volume. O que isto significa é um conhecimento profundo de cada detalhe, de cada requisito e, mais importante, de cada armadilha que possa aparecer no processo. E, claro, o resultado desta experiência vê-se no sucesso. Uma taxa de aprovação superior a 90% mostra que a preparação rigorosa e o conhecimento especializado não são só uma ajuda, são absolutamente cruciais para garantir que uma candidatura chega a bom porto. O impacto financeiro desta especialização é gigante. Olhem para este número, mais de 700 milhões de euros em incentivos que estas consultoras conseguiram para os seus clientes. Isto dá-nos a real escala da coisa. Estamos a falar de fundos que são injetados diretamente na nossa economia, a alimentar o crescimento e a inovação por todo o país. E esta perícia, claro, não aparece do nada. É algo que se constrói ao longo de décadas. Um cronograma como este que vemos aqui, a passar por vários ciclos de incentivos em Portugal, desde os anos 80, mostra bem como a capacidade de adaptação e o conhecimento que se vai acumulando são essenciais para continuar a ser eficazes nesta área. Normalmente, o processo de candidatura com este tipo de apoio segue 3 passos muito claros. Primeiro, uma verificação de elegibilidade, para ver se o projeto tem pernas para andar. Depois, a preparação e submissão da candidatura em si. E, por fim, o acompanhamento de todo o ciclo de vida do projeto, do contrato até ao pagamento final, para garantir que tudo corre sobre rodas. E pronto, com isto chegamos à nossa última parte, onde vamos juntar as peças todas do puzzle. O impacto real. No fim de contas, o que é que tudo isto significa para o nosso ecossistema de inovação? Olhando para o todo, o CFID 2 é muito mais do que uma simples lei. É, na verdade, o motor de um ecossistema inteiro. De um lado, temos o governo a criar a política que serve de combustível para a I&D do setor privado. Do outro lado, temos as empresas a querer inovar e os especialistas a garantir que esta ligação funciona. O resultado? Créditos fiscais que se transformam em inovação a sério. E terminamos com uma questão que fica no ar para reflexão. Serão estes incentivos fiscais, complexos, é verdade, mas muito poderosos, como o CFID 2, a verdadeira chave para desbloquear o futuro da inovação em Portugal? A resposta a esta pergunta? Bem, essa pode muito bem definir o rumo da economia do país na próxima década.